Marcelão Fogão na área, galera. Tudo bom? Vamos lá, falar de Botafogo, falar de Lucas Perry. Lucas Perry treinou nessa quarta-feira, sem limitações, treinou, bateu, fez embaixadinha, fez algumas atividades físicas e não comprometeu, não é nada que houvesse que fosse comprometer a sua escalação para a partida contra o Corinthians na sexta-feira. E realmente o Lucas Perry, ao que parece, estará liberado para ser o goleiro do Botafogo, aí tranquilizando boa parte da galera alvinegra para a partida contra o Corinthians. Não esqueça de dar o like, acionar o sininho, se inscrever no canal, galera. Isso é muito importante para o nosso canal e vocês vão nos ajudar se vocês assim o fizerem. Vamos falar de mais Botafogo agora para vocês. 15 mil ingressos já foram vendidos para a partida do Botafogo contra o Goiás no dia 2 de outubro. 15 mil ingressos para sócios já foram vendidos e o Botafogo vê que a torcida está confiante, mesmo sem saber o resultado das partidas, a torcida está confiante. Então o jogo será segunda-feira às 20 horas. Nessa eu não poderia estar, porque trabalho no outro dia, a gente sabe que é muito complicado, mas eu acho que vai ter um bom público do Botafogo nessa partida. O Botafogo vai partir para essa vitória que vai ser muito importante para manter o Botafogo aí na liderança do campeonato. Matéria aqui do painel tático do GE fala aqui da preferência de Bruno Lage pela linha alta. E geralmente, isso não tem dado muito certo no Botafogo. Inclusive o Botafogo de Luiz Castro também utilizou essa marcação e quando a utilizou não deu certo. Aqui vale lembrar partidas contra o Vasco da Gama no estadual, em que o Botafogo foi pego ali no contrapé justamente por exercer essa marcação em linha alta. E o Bruno Lage, ele tem constantemente feito com que o Botafogo avance as linhas e nisso abre um espaço muito grande e também mata a nossa transição, porque a transição entre defesa, meio campo e ataque, justamente a ligação direta com o ataque não está acontecendo, porque o Botafogo está exercendo a marcação muito à frente. O Luiz Castro sofreu com isso e a partir do momento que ele começou a colocar o Botafogo mais postado, com duas linhas de 4, fazendo a marcação, ele obteve melhores resultados. O Bruno Lage vem insistindo em fazer essa marcação em linha alta e o Botafogo vem obtendo aí bastante tropeços no campeonato com o Bruno Lage. E também falou a respeito das características dos jogadores. Então, quando você marca em linha alta, o atacante que estiver ali fazendo a marcação, você, Tiquinho ou Eduardo, eles deveriam ser aqueles caras que vão ficar grudados ali, fungando o cangote até tentar roubar a bola. Mas não é a característica dos nossos jogadores, que eles dão um aperto e depois eles não continuam, porque até pelo avançado da idade e tudo, a gente sabe muito bem que não é característica desses jogadores, e isso vem trazendo aí um desconforto para a equipe do Botafogo, porque o Botafogo ele está tendo, dando mais oportunidades para os adversários, justamente porque ele dá o bote, o meio fica desprotegido e também a defesa, porque sobe as linhas, acaba tomando bolas no contrapé, assim como foi no gol do Paulinho contra o Atlético Mineiro e outros jogos contra o Santos. Marcos Leonardo entrando ali nas costas dos nossos zagueiros laterais, e realmente isso atrapalhou bastante a equipe do Botafogo. Esperamos que Bruno Lage ouça um pouco mais aí as análises que estão sendo feitas, porque se ele prestar bastante atenção nisso, ele vai conseguir acertar a equipe do Botafogo para fazer uma melhor marcação aí ao longo do campeonato. O Botafogo entrou em contato com o Corinthians para que fosse adiantada aí a venda online dos ingressos para a partida contra o Corinthians nessa sexta-feira. O Corinthians contra o Grêmio, ele
colocou para vender, né, no dia do jogo. Então, quer dizer, o Botafogo ele tentando aí se antecipar a isso e para que não haja nenhum problema da torcida do Botafogo para o comparecimento ao estádio, o Botafogo solicitou, né, ao Corinthians que adiantasse a venda online e vamos ver se o Corinthians vai cumprir aí esse acordo, colaborar com o Botafogo para que a reciprocidade aconteça, né? Que ano que vem, quando eles voltarem aqui, também tem essa, né, essa recíproca aí entre os clubes. A Abrafut protocolou na terça-feira à noite uma notícia de infração no STJD, né, o Superior Tribunal de Justiça Esportiva, uma notícia contra uma infração, né, contra Bruno Lage e Diego Costa. Né? Então, a informação aí do panorama esportivo da Globo, a Abrafut, para quem não sabe, é a Associação dos Árbitros de Futebol do Brasil. Então, o Diego Costa reclamou, o Bruno Lage também, e agora eles estão sendo alvo aí dessa associação de árbitros. E falar em arbitragem, o Flamengo empatou com o Goiás. O Goiás e Flamengo, um jogo fraquíssimo. O Goiás pedindo para tomar um gol do Flamengo, só que o Flamengo sem objetividade nenhuma acabou empatando 0-0. Espero que o Goiás jogue dessa maneira contra o Botafogo, pedindo para tomar um gol, pelo menos, né? Pedindo e tomando, né? Então, apesar do Klaus no apito, né, o Klaus dessa vez não foi possível que o Flamengo ganhasse o jogo. Porém, o Klaus, em duas oportunidades, dois lances em que os jogadores do Goiás levavam vantagem depois de sofrer faltas, ele paralisou e acabou prejudicando a equipe do Goiás, que tinha, né, dois contra-ataques promissores, e ele acabou prejudicando. Mas, no mais, não houve quase nada polêmico no jogo. O Flamengo deixou mais 2 pontinhos na estrada, então o Botafogo pontuando, ele mantém, né, se ele pontuar, ele mantém, se ele vencer, né, ele vencendo, ele abre mais 2 pontos, aí, né, mais 3, aí passa aquela 15 pontos que a gente tinha antes do clássico e volta tudo ao normal quanto a eles. E quanto ao Grêmio e Palmeiras, eu torço para que dê um empate, porque o Grêmio não sobe e o Palmeiras também deixa 2 pontos e é só a gente empatar que mantém a distância. Para finalizar, falar aqui o Mansur falou do Botafogo, né, o comentarista do Sport TV, ele no programa Linha de Passe, ele acabou falando que o Botafogo, né, não necessita fabricar tensão desnecessária. Realmente, ele disse a verdade, né? Não só pela perda da Sul-Americana e pelas últimas derrotas que o Botafogo obteve no Campeonato Brasileiro, uma contra o Flamengo, em que realmente o Botafogo não jogou mal, jogou bem, poderia ter vencido a partida, vamos lembrar novamente o fator arbitragem. Também ele falou a respeito da partida contra o Atlético Mineiro. Realmente o Botafogo jogou mal, até merecia realmente perder, mesmo com, né, problema de arbitragem, mas merecia perder, apesar do Atlético também não ter jogado lá essas coisas. Acho que um jogo poderia ser 0-0 tranquilamente, mas que isso não venha afetar a equipe do Botafogo ao longo do campeonato. Falou também do esquema tático de Bruno Lage, que ainda não definiu a ponta direita, agora abre a possibilidade de jogar com o quarteto no meio-campo, né, com o Tietê, o Marlon Freitas, Gabriel Pires e Eduardo, e nisso talvez haja um revezamento de Tietê e Eduardo pelo lado direito, e alguém, né, um fazendo a posição do outro, talvez. E também, né, aí a gente volta ao assunto anterior, que se o Botafogo joga com esse quarteto, o Botafogo tem que Tiquinho Soares e Vitor Sá na frente, mas
na parte defensiva, aí sim aquelas duas linhas de 4 mais retraída para poder fazer o contra-ataque. Se permanecer marcando em linha alta, pode complicar, e isso aí a gente sabe muito bem que o Botafogo não tem feito muito bem a partir da chegada de Bruno Lage, e também na época de Luiz Castro não funcionava muito bem isso, tanto é que temos aí exemplos de partidas que o Botafogo foi surpreendido. Então é isso aí, galera. Dê um like, acione o sininho, se inscreva no canal. Muito importante o like, e eu só peço isso para vocês. Dê o like, assistam o vídeo que está, né, bem, bastante informação do Botafogo, e é isso aí. Grande abraço, fui!